vídeo que você vai ver junta duas coisas com as quais eu já aprendi muito. A primeira delas é Avatar. A segunda é o canal Antídoto, que, sem exagero nenhum, é uma espécie de tio Airo aqui do YouTube. Vem do Antídoto esse vídeo que você vai ver a seguir. Obrigado pela parceria. No passado, algumas das mentes mais brilhantes eram contra os livros. O Sócrates diz para o Fedro: os livros vão provocar nas almas o esquecimento do que se aprende, devido à falta de exercício da memória. Porque, confiados na escrita, as pessoas vão lembrar de fora para dentro e não de dentro para fora espontaneamente. Recebendo uma grande quantidade de conhecimentos, sem necessidade de instrução, os leitores vão se achar muito sabedores, quando são, na sua maior parte, ignorantes, e o pior, vão ser difíceis de se lidar, por terem a aparência de ser sábios, mas não o serem verdadeiramente. Curiosamente, a gente só sabe disso porque esse diálogo foi registrado em um livro, pelo Platão. Na maior parte da Europa, a pintura foi considerada uma forma de arte inferior até o século XV, quase 2000 anos depois de Sócrates. Ela era considerada mais artesanato do que arte. Já a poesia épica era considerada uma forma de arte superior, e veja só, era uma arte escrita que vinha em livros. O romance só ganhou prestígio como forma de arte séculos depois, na época do romantismo. No século XX, o cinema levou décadas para ser reconhecido socialmente como mais do que mero entretenimento, e hoje é uma das formas de arte mais prestigiadas. Muita gente, sobretudo os mais saudosistas, tem a impressão de que hoje em dia não há mais grandes artistas como houve no passado. Onde está o Beethoven dos nossos dias, o Shakespeare, a Artemisia Gentileschi, o Michelangelo, a Florbela Espanca? Esse tipo de pergunta corre um sério risco de cometer dois erros graves. O primeiro é comparar o passado com o presente, porque o presente é uma época específica e o passado são milênios e milênios de história. A gente teve tempo para perceber, apreciar, analisar, entender as obras de arte que passaram pelo teste do tempo e esquecer as que não passaram. Enquanto isso, a gente percebe as artes de hoje em dia no calor do momento. É difícil comparar. O segundo erro é uma forma de anacronismo. A gente não deve comparar dois momentos diferentes usando os critérios de apenas um deles. Talvez o Michelangelo dos nossos dias seja um rapper. Talvez o Hamlet dos nossos dias seja uma série da Netflix. A estátua de Davi da nossa época pode ser um grafite. O Morro dos Ventos Uivantes da nossa época pode ser um videogame. E a nossa Nona Sinfonia pode ser um clipe do Kamasi Washington. Quando a gente não vê uma coisa, isso não significa, pelo menos não necessariamente, que essa coisa não existe. Quem sabe é a gente que está olhando para o lugar errado. E é aqui que eu sugiro que se olhe com carinho para o mundo de Avatar, onde se passam as séries A Lenda de Aang e A Lenda de Korra. As histórias que acontecem nesse mundo são primorosas ao fazer a ponte entre conceitos políticos e filosóficos muito delicados e uma narrativa que balanceia muito bem elementos de aventura, de drama e de comédia. Tudo isso é retratado com músicas e elementos visuais muito sofisticados. Ignorar essas histórias porque é só um desenho animado pode ser tão grave quanto ignorar O Pequeno Príncipe por ser só um livro infantil, ou ignorar A Flauta Mágica por ser só uma ópera de fantasia, ou ignorar Operários por ser só mais uma pintura antiga. Eles são jovens que têm a missão de restaurar o equilíbrio, seja o equilíbrio entre os povos que formam o seu mundo, ou o equilíbrio entre o mundo físico e o mundo espiritual. O Aang é um menino pacifista que precisa dar fim a uma longa guerra, que começou quando uma grande nação, cujo capitalismo industrial trouxe prosperidade, decide dominar os outros povos para levar o seu progresso até eles. A Korra combate um comunista que propõe soluções radicais para as desigualdades do mundo, um líder religioso que quer desenvolver as conexões com a espiritualidade,
um líder anarquista que tem críticas contundentes aos governos e é líder de uma ditadura que quer impor a ordem a qualquer custo. Por essa descrição, pode parecer que esses vilões não sejam até tão ruins. Eles têm razão em várias partes fundamentais das suas motivações. Apesar disso, ao longo das gerações, a invasão da Nação do Fogo perde o seu propósito inicial de levar ao desenvolvimento e acaba se resumindo a um plano de dominação imperialista e genocida. O líder comunista é hipócrita e os seus métodos prejudicam a sociedade como um todo, além de manter a desigualdade entre os outros e ele mesmo. O líder espiritual quer unificar os povos e os mundos para poder mandar em todos. O líder anarquista é impiedoso e irresponsável. A líder da ditadura é uma figura autoritária que pisa várias vezes no território do fascismo quando não mede esforços para tomar o poder. A Korra e o Aang combatem essas figuras que lutam por mudanças. Será que isso quer dizer que seu avatar é seu isentão? Será que o Avatar é um mantenedor do status quo, ou seja, alguém que luta pela manutenção das coisas do jeito que elas são? Pode parecer que sim, mas esse não é o caso, porque o problema fundamental desses conflitos não são as críticas e a necessidade de mudança, mas sim as formas desequilibradas com que essas mudanças são propostas e executadas. O Avatar é um agente de mudanças substanciais. A Korra precisa, inclusive, lidar com as consequências das mudanças que ela cria e que incomodam os poderes estabelecidos. O mundo, no final de A Lenda de Korra, é radicalmente diferente de como era no começo, e a Avatar é uma parte muito importante dessa mudança. Buscar o equilíbrio significa não interferir? Não. O Avatar interfere, e muito. Apesar disso, as suas interferências não são pautadas por ideais abstratos radicais, mas pelo entendimento do contexto e do processo que essas civilizações estão vivendo. Ou seja, são pautados por identificar quais os grandes desequilíbrios do mundo, sobretudo os sociais e ambientais, e interferir neles. Para poder entender isso, o Avatar não nega as ideologias daqueles que ele combate. Pelo contrário, a Korra aprende com seus adversários e entende o valor dos ideais pelos quais eles lutavam. Ela não busca aniquilar os ideais que os vilões defendem, mas ela impede que as suas implementações sejam projetos pessoais de poder, ou que eles, no seu radicalismo, tentem resolver um problema e acabem criando outro problema ainda maior. A gente vive um momento histórico em que tomar uma posição significa correr o risco de ser estigmatizado, de perder a possibilidade de diálogo. Além disso, a gente corre o risco de perder a capacidade de perceber os erros e as incoerências de quem tem, ou pelo menos diz ter, uma posição parecida com a nossa. Por outro lado, não se posicionar significa correr o risco de cruzar os braços enquanto coisas horríveis acontecem. O risco de ser irresponsável a respeito do seu próprio papel na política e na sociedade. Se uma pessoa estiver andando na rua e ver vários adultos batendo em uma criança e essa pessoa não interferir, isso não é lutar pelo equilíbrio. Quem disser que existe um jeito simples e correto de se resolver os problemas, ou está enganando ou está enganado. Até por ser uma obra de ficção, Avatar não traz uma fórmula mágica para nossa realidade. Ainda assim, traz uma série de exemplos fictícios que podem criar bons anticorpos na nossa imunidade política. Lembrando de como se pode cometer grandes erros lutando por ideais nobres e de como se pode buscar formas de lutar pelo equilíbrio sem ficar em cima do muro.
Quero agradecer o Antídoto mais uma vez pela parceria. Eu acho que é exatamente o tipo de mensagem que a gente precisa nesse momento. Muito obrigado mesmo. O botão para inscrição aí no Antídoto vai aparecer no finalzinho do vídeo. Eu acho que esse canal merece a sua inscrição, você pode ir lá se inscrever, mas claro, só se você quiser. Muito obrigado também aos apoiadores do Meteoro. Quem apoia aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Essa aí é a Cíntia, que aparece com a irmã e as sobrinhas. Muito obrigado, gente. Esse é o Givaldo, pai orgulhoso e feliz, aparece aí com o filho e diz: essa aí é a pessoinha que transformou minha vida. Depois dele, me tornei menos egoísta. Por fim, Marcos, Renata, Malu e Manu. Tem uma mensagem do Marcos aí. Eu desejo para minha família o mesmo que vejo em vocês no Meteoro. Inteligência com consciência, espontaneidade com raciocínio, liberdade com respeito e interação com amor. A cada dia melhor. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Beijo para todo mundo. Valeu!